Você conhece alguém que toma chá de capim-cidreira quase todos os dias acreditando que ele serve apenas para acalmar? A verdade é que essa planta tão presente nas casas brasileiras pode fazer muito mais do que a maioria das pessoas imagina. E justamente por ser considerado um remédio natural, muita gente acaba consumindo esse chá sem saber que ele também exige alguns cuidados importantes. Eu sou o Dr. Gildo Rocha e hoje quero conversar com você sobre os principais benefícios do chá de capim-cidreira. O que a ciência já descobriu sobre essa planta, como ela age no organismo e quais são os erros mais comuns que podem transformar um hábito aparentemente inofensivo em um problema para a saúde. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido rápido. Se você gosta de conteúdos sobre saúde, explicados de forma simples, sem exageros e baseados em evidências científicas, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que essas informações cheguem a mais pessoas. E me conte nos comentários, você costuma tomar chá de capim-cidreira em casa? Agora preste bastante atenção. O capim-cidreira, conhecido em algumas regiões como capim-santo ou capim-limão, é uma planta rica em compostos naturais, como o citral, o limoneno, o mirceno e diversos flavonoides. Apesar dos nomes parecerem complicados, essas substâncias despertam o interesse dos pesquisadores, porque apresentam propriedades que vêm sendo estudadas por seus possíveis efeitos calmantes, digestivos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Quando falamos em antioxidantes, estamos nos referindo a substâncias que ajudam a proteger as células contra o desgaste provocado pelo envelhecimento e pelos chamados radicais livres. Já a ação anti-inflamatória pode contribuir para reduzir pequenos processos inflamatórios do organismo, embora isso não substitua nenhum tratamento médico. Existe, porém, um detalhe que poucas pessoas conhecem. Nem toda planta chamada popularmente de cidreira é a mesma espécie. No Brasil, diferentes plantas recebem esse nome, mas elas possuem composições químicas diferentes e também cuidados diferentes. Por isso, é importante saber exatamente qual planta está sendo utilizada. O primeiro benefício mais conhecido do chá de capim-cidreira é a sensação de relaxamento. Muitas pessoas relatam que, ao tomar uma xícara no final da tarde ou antes de dormir, sentem a mente menos agitada e o corpo mais tranquilo. Isso acontece porque alguns dos compostos presentes na planta parecem exercer um efeito sedativo leve, ajudando o organismo a desacelerar naturalmente. Mas atenção, isso não significa que o chá substitua medicamentos para ansiedade, depressão ou insônia. Ele pode funcionar como um apoio em situações de estresse leve, mas problemas persistentes precisam de avaliação médica. Outro benefício bastante estudado está relacionado à qualidade do sono. Criar um ritual noturno com uma bebida quente, reduzir os estímulos antes de dormir e relaxar alguns minutos pode favorecer uma noite mais tranquila. O chá pode contribuir para esse processo, embora os estudos em seres humanos mostrem um efeito mais discreto do que muitas pessoas imaginam. Dormir bem depende também de hábitos saudáveis, rotina regular e controle da ansiedade. Outro benefício bastante conhecido do chá de capim-cidreira está relacionado ao sistema digestivo. Talvez você mesmo já tenha ouvido alguém dizer que uma xícara depois das refeições ajuda a aliviar aquela sensação de estômago pesado, barriga estufada ou excesso de gases. E essa fama não surgiu por acaso. Alguns estudos mostram que a planta possui propriedades chamadas antiespasmódicas e carminativas. Traduzindo em palavras simples, isso significa que ela pode ajudar a reduzir pequenas contrações involuntárias do intestino e facilitar a eliminação dos gases, proporcionando mais conforto digestivo para algumas pessoas. É claro que isso não substitui uma investigação médica quando os sintomas são frequentes ou intensos, mas pode servir como um auxílio em desconfortos leves. Outro ponto que vem despertando bastante interesse dos pesquisadores é a possível ação anti-inflamatória e analgésica da planta. Analgésica significa que ela pode contribuir para aliviar dores leves. Em estudos experimentais, alguns compostos presentes no capim-cidreira demonstraram atuar em mecanismos relacionados à inflamação e à sensibilidade dolorosa. Por isso,
Algumas pessoas relatam melhora em pequenas dores musculares, tensão acumulada ou desconfortos do dia a dia. Mas é importante deixar isso muito claro. Um chá nunca deve substituir medicamentos prescritos quando existe uma doença instalada ou dores persistentes. Existe ainda um benefício que pouca gente conhece. Pesquisas realizadas em laboratório investigaram a ação do óleo essencial do capim-cidreira contra alguns tipos de fungos e bactérias. Os resultados foram interessantes e mostram que determinados compostos da planta apresentam atividade contra alguns micro-organismos em ambiente controlado. Porém, existe uma diferença enorme entre um resultado obtido em laboratório e um tratamento eficaz em seres humanos. Portanto, ninguém deve trocar antibióticos ou abandonar o tratamento indicado pelo médico, acreditando que apenas o chá resolverá uma infecção. Outro tema que costuma gerar muita curiosidade envolve a circulação sanguínea e a pressão arterial. Alguns estudos sugerem que determinadas substâncias presentes na planta podem favorecer um discreto relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso fez surgir pesquisas avaliando um possível efeito sobre a pressão arterial. Mas aqui está um dos maiores erros que as pessoas cometem: imaginar que o chá pode substituir o tratamento da hipertensão. Isso não é verdade. As evidências ainda são limitadas, principalmente em estudos com seres humanos. Na prática, algumas pessoas podem até experimentar justamente o efeito contrário do esperado quando exageram na quantidade. Em vez de sentir apenas relaxamento, acabam apresentando tontura, sensação de fraqueza, moleza e até queda da pressão. E esse risco merece uma atenção ainda maior em idosos ou em pessoas que já utilizam medicamentos para controlar a pressão arterial. Agora vamos falar de outro benefício importante. O capim-cidreira contém compostos antioxidantes, como flavonoides e substâncias fenólicas, que ajudam o organismo a combater os chamados radicais livres. Essas moléculas participam do processo de envelhecimento celular e podem contribuir para diversas alterações ao longo dos anos. Os antioxidantes ajudam o corpo a lidar melhor com esse desgaste natural. Mas eu sempre faço questão de lembrar: nenhum alimento ou chá faz milagres. A verdadeira proteção da saúde depende de um conjunto de hábitos, incluindo alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade e acompanhamento médico quando necessário. Também existem pesquisas experimentais avaliando o potencial de alguns compostos da planta na proteção dos tecidos e em mecanismos relacionados ao crescimento celular. Esses estudos são promissores, mas ainda estão longe de significar que o chá trate doenças graves. Esse é um cuidado que precisa ser reforçado porque, infelizmente, muitas informações circulam na internet sem qualquer respaldo científico. E antes de encerrar esta parte, quero mostrar um erro muito comum no preparo do chá. Muita gente coloca as folhas para ferver durante vários minutos, acreditando que isso aumenta os benefícios. Na realidade, o método mais indicado costuma ser a infusão. Basta aquecer a água até próximo da fervura, desligar o fogo, adicionar as folhas, tampar o recipiente e aguardar entre 5 e 10 minutos antes de coar. Esse preparo ajuda a preservar melhor os compostos naturais da planta. Além disso, poucas pessoas sabem que as folhas possuem pequenas fibras naturais. Quando o chá não é bem coado ou fica fervendo por tempo excessivo, essas fibras podem irritar o estômago e até o esôfago em pessoas mais sensíveis. É justamente por isso que alguns indivíduos dizem que o chá fez mal, quando na verdade o problema muitas vezes está na forma de preparo ou no excesso de consumo. Agora chegamos à parte mais importante deste conteúdo. Existem pessoas que precisam ter bastante cuidado antes de transformar o chá de capim-cidreira em um hábito diário. Apesar de ser uma planta bastante utilizada na medicina popular, natural não significa totalmente isento de riscos. As gestantes, por exemplo, devem evitar o consumo frequente sem orientação médica. Alguns estudos experimentais levantam dúvidas sobre possíveis efeitos da planta durante a gravidez, e por isso ser o mais prudente é conversar com o obstetra antes de utilizar qualquer planta medicinal. O mesmo vale para mulheres que estão amamentando, já que ainda existem poucas pesquisas que garantam segurança no uso contínuo nesse período. Quem sofre com pressão baixa também precisa de atenção.
Como vimos anteriormente, algumas substâncias presentes no capim-cidreira podem favorecer uma discreta redução da pressão arterial. Em pessoas que já possuem tendência à hipotensão ou fazem uso de medicamentos para controlar a pressão, isso pode provocar tontura, fraqueza e sensação de desmaio, principalmente quando o consumo é exagerado. Outro grupo que merece cuidado são as pessoas que utilizam calmantes, medicamentos para ansiedade ou remédios para dormir. O chá pode potencializar o efeito sedativo desses medicamentos, aumentando a sonolência e reduzindo os reflexos. Dependendo da situação, essa combinação pode até elevar o risco de quedas, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Também é importante prestar atenção quando existe gastrite intensa, refluxo ou úlcera. Embora muitas pessoas sintam melhora na digestão, versões muito concentradas ou preparadas de maneira inadequada podem irritar ainda mais o estômago e o esôfago. Outro detalhe pouco conhecido é que algumas pesquisas sugerem que determinados compostos da planta podem interferir na forma como o fígado metaboliza alguns medicamentos. Isso significa que, dependendo do remédio utilizado, pode haver alteração na sua ação dentro do organismo. Por isso, quem faz uso contínuo de medicamentos deve sempre conversar com o médico antes de consumir plantas medicinais regularmente. E como saber se o chá não está fazendo bem para você? O próprio organismo costuma dar alguns sinais. Se após o consumo aparecer tontura intensa, sonolência exagerada, sensação de desmaio, queda importante da pressão, desconforto abdominal persistente ou qualquer reação diferente do habitual, o mais indicado é interromper o uso e procurar orientação médica. Esses sintomas nem sempre indicam algo grave, mas merecem investigação. Existe ainda um erro muito comum, acreditar que por ser natural, quanto mais chá melhor. Isso não é verdade. O excesso pode aumentar o risco de efeitos indesejados sem oferecer benefícios adicionais. Em medicina, equilíbrio quase sempre é a melhor escolha. Eu gosto de resumir esse assunto em 3 orientações simples. A primeira é nunca substituir um tratamento médico por receitas caseiras. O chá pode funcionar como um complemento, mas não como tratamento principal para doenças importantes. A segunda é observar como o seu corpo reage. Cada organismo responde de uma forma diferente e aquilo que faz bem para uma pessoa pode não ser ideal para outra. E a terceira é evitar exageros. A quantidade adequada costuma ser muito mais segura do que o consumo excessivo. Também vale lembrar que é importante utilizar a planta correta. Muitas espécies recebem popularmente o nome de cidreira, mas possuem características completamente diferentes. Escolher a planta certa faz toda a diferença para obter os benefícios esperados com mais segurança. Em resumo, o chá de capim-cidreira continua sendo uma excelente opção para quem deseja um auxílio natural no relaxamento, na digestão e em alguns desconfortos leves do dia a dia. A ciência realmente mostra resultados promissores para diversos de seus compostos, mas também deixa claro que ele não faz milagres, não cura doenças graves e não substitui o acompanhamento médico. Meu objetivo aqui é justamente trazer informações baseadas em evidências para que você possa cuidar da sua saúde com mais consciência e segurança. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Muitas vezes uma informação simples chega antes do problema e pode fazer toda a diferença. Muito obrigado pela sua companhia, cuide-se bem e até o próximo vídeo.